Gente querida, graça e paz, boa noite a todos, mais uma vez, Pastor Jefferson Santos, uma alegria realmente muito grande estar com vocês aqui nesta oportunidade, mais uma vez para a gente meditar na Palavra de Deus, aproveitar essa noite na presença de Jesus, buscando a sua face e permitindo o nosso coração ser alcançado por sua palavra. Então a todos que o Senhor trouxer, que sejam muito bem-vindos para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite, mas eu quero antes orar pedindo ao Senhor que esteja conosco aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos à Tua presença. Reconhecemos, meu Deus, o quanto nós carecemos e precisamos da Tua mão estendida sobre nós. Continua nos fortalecendo, nos dirigindo e alcançando o nosso coração com a Sua proteção e graça. Faz com que este momento seja marcado, mais uma vez, por uma palavra que anime, que renove e que sustenta o nosso coração. É o Senhor quem tem nos chamado para esses momentos de live e eu te agradeço por tudo que a gente tem vivido. Continua conosco, nos abençoando para a Tua glória e faz de nós instrumentos que possam ser atingidos e alcançados pelo Teu poder. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos ler a palavra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Lucas, no capítulo de número 1, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 1, para a glória do nome do Senhor. Nós, como igreja, estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito e a forma preciosa que Ele tem trabalhado pelo Ministério Casa da Noiva. Que Deus abençoe grandemente todos os corações que oram por nós. Lucas capítulo 1, nós vamos ler. Observe por gentileza alguns versículos que nós vamos ler aí. Primeiro nós vamos ler esse versículo de número 29 e 30. Diz assim: E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vamos ler ainda os versos que estão inseridos aí, a partir do versículo de número 39, tá bom? Versículo de número 39. Diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Eu fiz essa leitura um pouco extensa, de propósito, mas não vou tomá-la, não é, como um todo. É mais para que a gente leia a palavra de Deus e, no mínimo, uma porção um pouquinho mais extensa da Bíblia. A mulher que aparece aqui, ela ganha um destaque extraordinário no Novo Testamento. Não do ponto de vista da veneração e da rendição do coração de inúmeras pessoas que ao longo da história foram fazendo isso, trazendo ela, né, para um centro, para um lugar central. Mas ela ganha destaque por causa de inúmeras coisas que graçam sobre o seu coração, porque ela convive e está vivendo em um tempo que, apesar da Bíblia chamar de plenitude dos tempos, o tempo em que ela está vivendo não é o melhor dos tempos e não é um dos tempos mais favoráveis. Eu já falei aqui em outro momento que o chão do Novo Testamento é um chão banhado de sangue, de ira e de revolta, porque, dada a opressão tão violenta por parte dos romanos aos povos e a cobrança excessiva de impostos, faz com que todos os corações, boa parte dos corações que estão inseridos dentro deste contexto, respondam também agressivamente, o que leva a muitos danos, muitas mortes. E não levando em consideração somente isso, é bom que a gente diga também que, ao olharmos para o Novo Testamento, a gente percebe que crucificações e outras coisas, não é, são uma realidade no meio daquele povo, porque havia realmente muita maldade, muita imposição e muita opressão rolando nesse tempo. Logo, esta mulher não vive o melhor em um tempo que poderíamos dizer que é o melhor dos tempos. Mas a gente pode, no mínimo, ter um olhar para a Bíblia carregado de alegria, porque ela aparece sendo uma mulher que a Bíblia dá testemunho que achou graça diante de Deus, sendo uma mulher que a Bíblia dá testemunho que era alguém tomada por uma humildade, uma simplicidade que marcava a sua vida. E a Bíblia dá testemunho, realmente, eu diria,
da sua própria entrega e fidelidade diante de Deus. Inclusive, o capítulo 1 de Lucas diz que ela expressou-se diante de Deus, dizendo claramente, diante do Senhor, dizendo claramente que estava à disposição, que estava totalmente entregue para que se cumprisse toda a vontade de Deus sobre a sua existência, para que se cumprisse a vontade de Deus sobre a sua vida. E quando isso é percebido por nós, todos nós aqui poderíamos tomar Maria como exemplo, e como exemplo de alguém que está plantada em dias e em tempos desfavoráveis, sendo aquela cujo coração está totalmente disponível para a misericórdia, para a bondade, para o favor e para a graça de Deus. Para a graça de Deus. E eu sei que não é nada fácil, porque se o povo do qual ela faz parte vive dias, por exemplo, de opressão, ela também o é. Parte desse processo, ou é alvo desse processo. Se as pessoas que estão ali, elas são cobradas de uma forma violenta, eu diria que todas as pessoas ligadas a ela também o são. E não basta para ela apenas gritar: eu estou disponível, diante da realidade, né, dos fatos. Eu falo que muita gente, eu penso, diria para o próprio Deus: eu não. E não era tentando apresentar-se como aquele que vai de encontro à vontade de Deus, nada disso. Era apenas pelo medo que o coração sentiria de ser um instrumento para permitir ser gerado dentro de si aquele que seria apresentado como Salvador. Salvador de quem? Salvador daqueles que estão vivendo debaixo de todo esse jugo opressor romano. O que colocou, porque uma vez que ela permitiu o Espírito Santo gerar Jesus dentro dela e deu lugar a ele, a Bíblia dá testemunho. Lá pelo texto de Mateus, no capítulo 1, também no capítulo de número 12, principalmente no capítulo 2, dá testemunho de que a busca que eles fazem é pela proteção do menino, porque havia uma ameaça violenta contra o menino. Inclusive os magos que vieram do Oriente, quando foram ter contato, encontraram eles reservados ali, e ficou claro que não podiam de forma alguma regressarem, porque a autoridade de grande expressão naquela época estava com ódio da informação, e tudo que queria era que trouxesse o menino para matá-lo. Porque falar naquele chão que um libertador estava vindo, que um salvador estava vindo, se criava a ideia de que seria alguém que influenciaria o povo e conduziria este povo para dias de grande rebelião. E na verdade essa não era a proposta. Até porque Jesus foi convidado, não é, a fazer isso. Quem leu o texto de João capítulo 6 e outros textos, percebe que não foi uma vez ou duas, mas várias vezes gente quis olhar para ele e quis levantá-lo para ser um rei, uma autoridade, para ser aquele que fizesse um grande movimento, e ao fazer um grande movimento chamar a atenção e dizer que ia realmente romper, rasgar, atropelar e passar por cima de toda a autoridade romana. E Jesus diz claramente a esses corações
que o reino dele não é deste mundo. O que choca todo mundo. Porque eles estão esperando esse Messias que vem de Davi, no mínimo movido no seu coração por esse espírito de coragem que o próprio Davi tinha nos seus dias e no coração deles. Eu penso que eles olhavam e diziam: a gente vai realmente viver com ele, se ele é o Messias, ou com o Messias, esse movimento de libertação. E aí Jesus chega e diz duas coisas que chocam, dizendo às pessoas, inclusive a partir de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e 7, quando ele cita o Sermão do Monte, ele diz: gente, se alguém pedir para vocês caminharem 1 milha, caminhem 2. Se alguém desejar de vocês alguma coisa, dê a ele a capa. E isso dá um choque. Um choque porque não é um coração pacificado que eles estão esperando. E não é um coração que pacifica. Eles estão esperando um coração que traz paz para eles, mas que subjuga os opressores. E o próprio Jesus vem e parece que está gritando para todo mundo: chega de sangue. Chega de pele rasgada, chega de coração cortado por espadas. Está na hora de fazer outra coisa. Davi feriu muito, por isso ele é chamado de homens com as mãos sanguinárias. Eu sou filho de Davi. Eu quero começar usando as mãos para que não sejam conhecidas como mãos sanguinárias, agora de início, mas sejam conhecidas como mãos especiais, como mãos milagrosas. E o único sangue que será derramado por meio dessas mãos, Jesus poderia dizer: é o meu sangue que será vertido na cruz do Calvário. Então imagina o que era receber essa notícia. Falo dos romanos ou das autoridades romanas. Tem um rei que nasceu, gerou uma situação desagradável, ao ponto de Maria não ter que fugir. Então ela sabe muito bem que abrir esse espaço para que Jesus seja gerado não é nada comum, não é nada natural, não é nada fácil. Ela sabe que vai enfrentar muita coisa. E como ela sabe que vai enfrentar muita coisa, ela logo diz como é que vai ser esse negócio. Porque ela teme, e realmente ela teme a princípio a saudação do anjo. Segundo, ela teme porque percebe que isso vai gerar uma situação bem desconfortável para ela do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista social, e não somente quanto aos romanos, aos opressores daqueles dias, mas com relação ao próprio José, com quem ela tem esta proximidade de coração, de modo que está, inclusive, aguardando só o momento para viver, a partir daí, a trajetória de intimidade, de caminhada com ele em família. E, como se não bastasse, as pessoas que a conhecem e aquelas que futuramente viriam a conhecê-la, porque olhariam para ela e a colocariam e a apresentariam de várias formas, e de formas realmente muito diferentes, porque quem viria dela causaria um impacto muito grande. Inclusive lá em Marcos capítulo 6, versículo 1 a 5, a Bíblia dá testemunho que as pessoas ficavam falando de Jesus e dizendo: mas este aí não é o filho de Maria? Então todas as atitudes, todo o posicionamento, tudo que ela decide fazer, a coloca em profundo desconforto e pronta, na verdade, para enfrentar
muita coisa no seu trajeto e no seu caminho. E quando a gente começa a olhar principalmente para a narrativa de Lucas, a gente percebe que pessoas que têm um coração disponível, elas sempre estarão sendo, ou quase sempre estarão sendo empurradas para o perigo. Até porque fora do ambiente do lugar de perigo, nada daquilo que faz parte das promessas se torna evidente. Se torna evidente. Por que eu digo isso? Porque profeticamente o menino nasce em Belém. Quando a ameaça vai se tornar uma realidade, ele vai para o Egito. E do Egito, biblicamente falando, depois de ler Mateus capítulo 1 e o capítulo 2, ele vem depois, né, que aquele que queria a morte do menino vem a morrer, ele vai para Nazaré. E ali, Isaías capítulo 9, verso 1 e 2 começa a se cumprir de uma forma muito especial. Agora, eu quero só olhar hoje, né, para esse momento da vida de Maria. E eu sei que eu já passei por esses textos aqui do capítulo 1 em outra live e trouxe aqui mensagem, né, falando de Zacarias, Isabel, o santuário, a visão do santuário e até mesmo o discipulado vivido por Maria, os desencontros dela do ponto de vista da sua relação, porque gerou Jesus e ela se transforma nesta que vai viver um certo desencontro em algum momento com José. E vive. Inclusive a Bíblia diz que ele quis deixá-la. Quis deixá-la. Não deixou porque o Senhor interviu, mas ele queria. Então, olhando para a Bíblia, a gente sente o impacto de tudo isso aqui. Então, só para aqueles que estão chegando, né, a gente está citando justamente esse contexto onde se dá, e esta época, né, o contexto dessa época onde se dá esse processo, onde a disponibilidade do coração de Maria se revela para que Deus possa, por meio do Espírito Santo, né, gerar o corpo de Jesus dentro dela. Se você nunca pensou no processo de formação do corpo de Jesus no ventre de Maria, depois leia a carta aos Hebreus e leia toda ela, mas atente principalmente para o capítulo 10, versos de número 1 ao verso de número 7 de Hebreus, tá bom? Leia depois, vai ser muito interessante você ler, porque ali está dito, né, que Jesus ele decide falar alguma coisa quando entra no mundo. Ele entra justamente por meio do corpo, por meio de Maria, porque ela vai abrigá-lo. E eu não quero hoje falar nada sobre as duas naturezas do Redentor, não, nada disso. Eu quero só focar nisso aqui. O contexto que ele aparece. O contexto que Maria está inserida quando decide se colocar à disposição. E eu já disse aqui logo de início que ninguém, eu tenho certeza disso, responderia positivamente a esse chamado. Diante da opressão romana, diante das crises, toda a expectativa que cercava as judias naquela época, as filhas de Israel, aquelas que compunham, né, o povo judeu aqueles dias, apesar de toda expectativa, porque todo mundo queria gerar justamente, entre tantas coisas, também por isso,
porque havia essa expectativa de um Salvador. Eu penso que muita gente, diante do contexto, teria muito medo. E Maria tem medo, mas não deixa de dizer a Deus que ela está totalmente disponível. É de assustar. É de assustar. A coragem, a determinação, a força, o ímpeto, a motivação. O verso de número 38 de Lucas 1 aí, capítulo 1, verso 38, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então ela tem esse coração disponível e coloca esse coração diante de Deus. Se você, olhando para esse momento, dissesse: mas pastor, e os riscos? Ela sabe, mas não leva em consideração. Pastor, e os inimigos? Ela sabe, mas não prioriza-os na hora de decidir colocar o seu coração disponível diante de Deus. Se você perguntar: mas pastor Jefferson, e os problemas pessoais que isso causaria entre ela e José? Ela sabe, mas ela decide se permitir viver o que Deus está querendo que ela viva, deixando que Jesus seja gerado dentro dela, eu penso, confiando que o próprio Deus vai tratar, trabalhar, agir no coração de José. E ele queria deixá-la secretamente. Por isso que Deus interviu em sonhos. E eu penso que não foi diretamente por causa de José, mas talvez por uma intercessão do coração de Maria. Não há aqui nenhum registro em Lucas e nenhum dos outros textos, ou, por exemplo, Mateus, não há. Mas eu penso que ela deve ter dito: Deus, faz alguma coisa. Ele ia deixá-la sem dizer nada. E o Senhor lhe deu uma visão, um sonho, uma experiência tremenda que marcou profundamente a história, a caminhada e a vida de José, até o tempo que Jesus veio chegar, até ali os seus 14, 15, 16 anos de idade, porque a maior parte dos historiadores acredita que José morre quando Jesus estava ainda adolescente, e quem vai com ele até a cruz, acompanhando, é Maria. Por isso que ela está lá aos pés. E o texto de João, no capítulo de número 19, diz que Jesus, ao olhar para ela, fala com ela. E com João, que ali estava, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: filho, eis aí tua mãe. E dali Jesus fez a família nascer da cruz. A família nascer de diante da cruz. Só que essa Maria que a gente está vendo disponível, está pronta e disposta a encarar todos os desafios que estão. Agora, olhando para o texto, nesse capítulo de número 1, eu fiquei pensando comigo que todas as pessoas cujo coração é disponível, eu volto ao ponto, em primeiro lugar, Deus sempre as leva para o perigo. Essa disponibilidade do coração, ela não é algo que o próprio Deus queira que seja manifesto apenas em palavras. Essa disponibilidade, ela é testada todos os dias por Deus. Então o que é que Deus faz? Ele leva muitas vezes para situações de perigo para poder extrair realmente
do seu coração, a sua verdade, a sua sinceridade e a sua firmeza com relação a o que você está disposto a dar a Ele, a entregar a Ele e fazer cumprir-se diante dele. Uma segunda coisa que eu levo em consideração aqui é que o Deus do céu que traz ao coração, à vida, à alma e a cada um de nós, este exemplo de Maria, ele deixa claro aqui, porque o anjo do Senhor, o anjo aparece para trazer a mensagem e tudo é dito, olha, é Deus, é Deus, é Deus, e diz assim, que ela achou graça diante do Pai, enfim. Este Deus que particularmente leva para o perigo, porque você talvez, deixe-me parar aqui só um pouco, talvez algumas pessoas digam, pastor, Deus livra do perigo. É verdade, mas ele coloca também no perigo. Coloca. Isso é com José, isso é com Herodes, isso é com aqueles que querem matar o menino. Mas uma segunda coisa importante que eu percebo é que ele nunca leva em consideração todas as coisas que particularmente nos são parte, na verdade, da nossa existência e da nossa vida. Quando está em jogo a salvação de corações, a mudança de vidas e o crescimento de corações, de vidas e de almas que cruzem o caminho. Então, quando eu estou falando isso aqui, o que é que eu estou deixando claro? Que Deus sabe que do lado de Maria tem gente que vai esperar dela respostas. Só que Maria, ela tem que decidir, ou se explica ou não fala. A pessoa a quem ela deve aqui falar é apenas José. E o resto deixar com Deus. Porque a maior parte das vezes a gente diz a Deus que está disponível, mas a gente quer uma série de explicações para que a gente possa responder, explicar a A, B ou C, o porquê que Deus escolheu a gente. E duas coisas têm que ficar claro na mente da gente, é que a escolha de Deus ela é misteriosa na minha vida e na sua. Não tem explicação, não. É Deus que quer, Deus quis e Ele foi. Outra coisa muito especial que deve ser levada em consideração é que o próprio Deus que nos envolveu não nos envolveu no momento que o anjo aparece, por exemplo, para Maria, ou quando alguém de repente cruzou o nosso caminho e disse, eu estou criando aqui, abrindo aqui uma porta, você vai entrar por ela. Na verdade, perceba isso, muito antes da gente vir ao mundo, Deus já estava envolvido com isso e havia nos envolvido com este negócio. Leia depois Isaías capítulo 7, verso 14. Quando já se falava de uma virgem que conceberia. Então Maria não tem que se desesperar. Compartilha com José e pronto. E não para explicar uma série de coisas. Por que você está falando que ela tinha que dar explicações? Você imagina, gente, o que era Maria, de repente, aparecer com a barriga grande crescendo ali, com a barriga crescendo. Muita gente ia sentir desconforto e ia perguntar, o que foi que houve?
Só que isso é uma coisa que diz respeito ao seu coração, que tem uma chamada de Deus na vida, ou que viveu e tem vivido algo da parte de Deus na sua vida. Essa coisa de se permitir ser atingido no nosso interior pelo Espírito Santo ao ponto dele gerar Jesus na vida da gente, implica em pessoas olharem para a gente e perceber que alguma coisa está sendo alterada na nossa forma de ser. E elas vão questionar. Só que você não deve explicação quando as coisas que te envolvem são mistérios de Deus na sua vida. Guarde isso no coração, porque só assim você poderá se mover sem estar tão inquieto e perturbado. Porque vai ter gente alfinetando da direita, te alfinetando da esquerda, e fazendo tudo o que pode para colocar você em uma situação de você abra a boca e fala, e fala, e fala, e fala, e não vai resolver. Porque o que Deus decidiu gerar pelo Espírito Santo dele está gerado e ninguém vai parar o que Deus decide fazer crescer na nossa vida. Isso é uma segunda coisa muito importante. Uma terceira é que nem todas as pessoas que fazem parte, inclusive aquelas que fazem parte, elas discernirão na mesma medida e na mesma proporção ou dimensão que você. Eu estou falando isso aqui porque José faz parte da vida de Maria. A ele ela tem que fazer, mas ela precisa se contentar. Que anjo, particularmente, que traz a mensagem a ela, há de se revelar para ele da forma que tiver proposto. Se você olhar para Mateus, no capítulo de número 1, eu só vou ler isso aqui, Mateus capítulo de número 1, Mateus capítulo de número 2, melhor dizendo, você vai perceber de uma forma tremenda, mas muito tremenda. Claro que no capítulo 1, verso de número 22, 23, 24 e 25 é dito a José algumas coisas muito pessoais e profundas com relação ao menino, e é dito a ele que o receba e que receba Maria e tudo, enfim. Tudo é comunicado. No verso de número 20, você vai perceber o texto dizendo aí: e pensando ele nisto, eis que em sonho, é uma forma de se revelar para ele, em sonho, porque Maria tem uma visão. Mas Deus fala por visões, por profecias e por sonhos também. Então, em sonho, apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora olhe para o capítulo 2, o verso de número 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram.
E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui está falando dos magos do Oriente. Agora observe. Verso 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho, mais uma vez, para que não voltassem para junto de Herodes, só que aqui agora os magos partiram para a sua terra por outro caminho. Continue observando o texto. Verso 13 agora, que é aqui o ponto. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho novamente, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então Maria aqui ela precisa entender. Deus está se revelando aqui para José, e nesse momento aqui o menino já está, Deus já havia trabalhado com ele para que recebesse Maria, para que recebesse o menino e tudo. Ele realmente entendeu, ou no mínimo abraçou a proposta, e envolveu-se na situação. E agora, por sonho, novamente, Deus vem a José e traz essa revelação para levar o menino para o Egito. Agora, pare um pouco, gente. Você vai entender porque eu estou fazendo essa montagem aqui. Pare um pouco. A forma que Deus fala com José é muito específica. A forma que Deus fala com Maria também é muito específica. Só que Maria é aquela que foi dito a ela que ela achou graça diante de Deus, e que o Espírito Santo envolveria o ventre dela. Logo, não bastava, não era só ter visto o anjo, era ter ido a uma dimensão ainda mais profunda do negócio. Era perceber o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Então Deus lhe dá uma visão, ou traz a ela uma revelação extraordinária, porque o anjo aparece a ela. Depois, por sonho, José dorme e sonha, e esse anjo do Senhor aparece a ele. São coisas específicas. E no coração de Maria ela precisa lidar com isso aqui. Por quê, pastor? Porque senão ela se perderia no caminho, querendo que Deus se apresentasse, falasse, intervisse, se mostrasse para José, como se mostrou para ele. Ele vê o anjo, vê, mas tudo que acontece com ele, de forma específica, por meio do sonho. Por meio de sonho. Preste atenção nisso. Ela olha, ela está vendo. Isso é muito importante, porque a gente muitas vezes vai querer levar ou envolver gente cuja forma de Deus trabalhar com ele é diferente. E aqui a gente precisa ter um cuidado com a nossa empolgação quanto ao que recebeu espiritualmente por revelação de Deus. A gente precisa ter um cuidado, por quê? Porque a gente às vezes vai puxar ou tentar puxar gente para viver a mesma dimensão. E é necessário que a gente saiba que nem todo mundo vai acompanhar o ritmo e viver a proposta, desfrutar da dimensão que está proposta. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Eu lamento muito, às vezes, algumas pessoas na nossa caminhada ficarem
um pouco de lados, ou se participam de alguma coisa, elas terem uma visão, mas uma visão dentro de uma dimensão específica. E não atingir, ou seja, não chegar no nível do que está proposto ou que está se abrindo diante dos seus olhos. Lamento. Tem muita gente que você quer puxar para dentro da viagem e não vai. Pastor, não vão andar comigo? Vão. Vão estar com você? Vão, mas a proposta não é que eles vivam o mesmo envolvimento que você, porque com eles Deus trata dentro de um caminho, de uma proposta, de um jeito. Com você Deus trata de outra forma, de outro jeito, com outra proposta. Principalmente se com você Ele decidiu gerar no seu interior Jesus. Se Ele decidiu que vai nascer aí, as coisas vão ser muito diferentes com você. É por isso que nessa caminhada desses 3 pontos que eu citei aqui, você vai precisar estar sempre disposto e disposta a descobrir em Deus seu lugar de refúgio. Por quê? Porque tudo que vai ser gerado em você, eu estou profetizando. Tudo que vai ser gerado em você vai precisar de um tempo muito seu para chegar em uma fase onde as pessoas não vão ter o direito de colocar as mãos e dizer: vou pressionar e vou matar. Até porque conforme o tempo passa, se não morreu no início, não morre mais não. Eu vou falar de novo. Conforme o tempo está passando, se não morreu no início, não morre mais não. Se não deram conta de matar lá atrás totalmente, agora não matam mais. Agora não matam mais. Não, eu vou repetir. Se não mataram no início, agora ninguém mata mais. E por que o senhor diz isso, pastor? É simples. Eu digo isso porque eu sei quem gerou aí dentro. Eu sei quem está gerando aqui dentro. Às vezes pode estar correndo riscos. Às vezes passando por algumas coisas. Às vezes sentindo os abalos que vêm por meio de algumas coisas. Mas é bom que se diga e se deixe claro que o que está sendo gerado, matar, ninguém mata mais. É por isso que Deus, às vezes, Ele vai usar a solidão como parte do projeto. Eu sempre faço aqui e parece às vezes que a gente está forçando a barra, mas não é não. Você às vezes procura no WhatsApp de tanta gente que tem com quem falar, não adianta. Não vai ter com quem falar porque o projeto não é com, nem para. É com você. Não é com eles, nem para eles. Logo de início. Começa com você. E porque começa com você, estou indo bem devagar para a gente poder pegar a palavra profética. Tem gente que eu sei que está entendendo. Porque simplesmente é com você
com você. Tem que ficar claro, gente, que nem todas as pessoas elas terão a estrutura. E aí Deus vai e precisa isolar às vezes. E às vezes Ele isola mesmo. Às vezes Ele isola mesmo. Às vezes Ele deixa solitário mesmo. Às vezes Ele deixa o coraçãozinho descoberto. Às vezes Ele deixa a alma descoberta. Às vezes Ele deixa a existência de cada um de nós totalmente descoberta. Não sem proteção, eu digo descoberta no sentido de gente. Que às vezes a gente quer aglomeração, às vezes a gente quer aquela roda na mesa, aquelas altas gargalhadas, aquela coisa. E preciso dizer, às vezes estão marcadas por hipocrisia, por fingimento, por tanta coisa, mas a gente quer. A gente quer porque a gente fica, meu Deus, eu não consigo ficar sem conversar, sem falar com gente, sem viver. E a gente tem Deus para conversar e não conversa. A gente tem Jesus, o Espírito Santo, e a gente não fala com Ele, até porque para a gente parece que a gente está doido falando com Ele. Eu preciso dizer a você que doido a gente está quando vai abrir os segredos dele com outras pessoas, que a gente senta e conta a nossa vida inteira no sentido de compartilharmos os mistérios de Deus. Quando você vence algumas coisas e compartilha como testemunho, ou como quando você está vencendo e compartilha como testemunho, é uma coisa. Outra coisa é você contar os segredos de Deus na sua vida. Então você tem Deus para conversar. E eu preciso dizer, às vezes tem gente que diz, pastor, mas eu queria ser tão abraçado e tudo. E eu sei qual a necessidade que você tem como humano, como uma mulher, como um homem. Mas os abraços que mais você precisa é o da triunidade de Deus. Você precisa mais do abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser fortalecido, para ver as coisas com outros olhos, para sentir as coisas com outro sentimento. Você precisa muito, mas muito, desse abraço de Deus. E às vezes a gente fica, né, nessa inquietude, no coração de que queria sentar com A, com B, com C, com D, porque não liga, porque não aparece, porque não fala. Deixa aí. Segura o coração em Jesus. E fala com Ele, conversa com Ele, bate um papo legal. Bate um papo legal com Ele. Se você observou o versículo de número 39 que eu li, as duas primeiras partes dizem assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas. Não esqueça que aqui o céu deixou claro que ela vai viver. E aí ela pega tudo que ela está vivendo, ou já começou a viver, porque Deus diz, naqueles dias, passou-se os dias, ela começou a entender, eu preciso me levantar. E o que é que ela faz? Ela dá uma olhada para as montanhas e diz, vou subir para o território de Judá. E ela está indo na casa de Isabel. Por que ela está fazendo isso? A questão não é
Por que apenas? É procurar se com quem ele está fazendo isso. E eu fiquei lendo aqui o versículo 39 e olhando e percebi, José não está aqui. Não tem amigos aqui, não tem gente aqui cercando ela, não tem aglomeração não. Ela está subindo só. Ela está indo só. Ela está marchando só. Mas não para. Não desiste. Não se entrega. Ela olha e diz, eu vou subir a montanha. Eu vou subir as montanhas. E o texto diz, e ela subiu apressada. Tem gente que diria, não, eu não vou não. É complicado. É ruim para chegar, sei lá, e é uma série de coisas. De desculpas. Mas na verdade não ia querer ir por causa do apego à aglomeração, entende? Porque quando ela chega lá, o verso de número 40 diz, e entrou na casa de Zacarias. Quem está lá? Zacarias, Isabel e o João Batista, que está ali dentro do ventre dela. E mais ninguém, então não tem aglomeração na casa. Não tem aquele barulho, aquelas altas gargalhadas, aquela coisa da década de 90, onde todo mundo domingo almoçava junto, se assentava ali, não é? Ficava vendo MacGyver, vendo os filmes que passavam e tal. Não tem aglomeração. Então ela está indo, ela tá subindo e marchando sozinha nessa subida. E eu estou pensando nessa subida porque essa subida exige dela esforço. Essa subida exige dela esse posicionamento de abrir mão de para estar com. E a substituição aqui é interessante, porque por mais que ela ame José, ela está deixando José aqui para entrar na casa de um sacerdote. Porque quando você gera o que o Espírito Santo tem permitido você gerar, você tem que saber qual o lugar de refúgio que Deus preparou. Senão você vai passar os primeiros meses da gestação do projeto ouvindo das inquietudes do coração de gente. E eu vou já desistir, dependendo do que houve. É por isso que às vezes Deus não permite que os lugares de refúgio eles sejam geralmente pertinho da nossa casa. Às vezes tem que estar ouvindo silenciosamente e alguém olhando e dizendo, eu acho que ela deve estar totalmente fora de Deus, porque e você se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando. E às vezes Deus vai marcar um encontro com alguém, você vai falar de coisas que você ouviu, e alguém vai dizer, onde é que você ouviu essas coisas de Deus aí? E você vai dizer, fui lá nas montanhas. Porque se eu ficasse, eu teria perdido muito, mas muito, daquilo que Deus pôs no coração. E para não perder, às vezes é necessário
Aleluia. Sair do meio, sair do lugar, sair de determinados ambientes que às vezes são tóxicos, às vezes são tóxicos. Tem muita gente ao teu lado que, se ficar mais uns minutos falando ao teu ouvido, você como mulher vai jogar tudo para o ar e vai desistir. É por isso que é preocupante com quem você se aconselha, a quem você ouve. E o pior é que você às vezes sai caçando todo mundo que pode caçar. Porque a palavra para você revelada, ela não é suficiente. E é aí que você se perde, porque você deveria continuar nas suas subidas para a montanha, ouvindo a palavra aqui. Mas você prefere ficar ouvindo, às vezes, o coração de alguém falar, porque não pense que não houve problema aqui entre Maria e José. Houve, só que esse problema que há é algo que o Espírito Santo está resolvendo. Mas enquanto esse problema fala, você precisa saber qual o lugar de refúgio que está reservado para você. E a minha pergunta hoje é: você sabe qual é o lugar de refúgio que está reservado para a sua vida? Porque para todo mundo que o Espírito Santo plantou Jesus dentro e decidiu gerá-lo no seu coração, existe um lugar de refúgio. Qual o seu lugar? Para Davi, em 1 Samuel capítulo 22, isso é a caverna de Adulão. Para Rispa, em 2 Samuel capítulo 21, foi em cima de uma penha, de uma rocha. Para aquele paralítico que ficou pedindo ali umas moedas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, foi a porta do templo. Para um outro paralítico, em João capítulo 5, foi ali na beira do tanque. Para aquele paralítico que aparece em Marcos, no capítulo 2, verso 1 em diante, foi em cima do telhado, por onde ele desceu, até Jesus. Para Jacó, no capítulo 32 do livro do Gênesis, a partir do verso de número 22, foi no Val de Jaboque. Qual é o lugar de refúgio que você tem? Se você tem muitos colegas, muitos amigos, mas não encontra um lugar de refúgio tendo tanta gente, muita coisa está faltando nisso aí. É por isso que às vezes Deus prefere te deixar sozinho, porque você descobre qual é o seu lugar de refúgio. Eu gosto porque o próprio Jesus, quando os discípulos falaram com ele, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 6, verso 9, que Jesus os orientou, os instruiu e disse para eles: eu vou dizer a vocês, quando vocês forem orar, busquem o lugar de refúgio de vocês, se isolem, e esteja ali naquele cantinho, porque é justamente ali naquele cantinho que vocês vão viver uma experiência extraordinária. Porque é ali, naquele lugar de refúgio, que vocês vão falar com o Pai, e o Pai vai ouvir vocês. Você tem um lugar de refúgio.
Eu estou falando de lugares onde, em primeiro lugar, os seus ouvidos são protegidos por Deus de ouvir qualquer coisa que faça você abrir mão do projeto. Segundo, eu estou falando de lugares onde você aprende a silenciar na hora certa e a controlar o que sai da sua boca. Porque nesses lugares de refúgio você aprende que nem todo mundo pode ouvir do projeto, a não ser a quem Deus decide revelar. No caso aqui, só foi José. Terceiro, estes lugares de refúgio Deus prepara para que a sensibilidade ela seja parte da sua vida, porque se você não tem sensibilidade espiritual, você nunca vai contemplar quem está envolvido com o que foi gerado em você. E tudo começa com um anjo que aparece, mas depois é dito, daqui para frente é o Espírito Santo que vai fazer. E você não consegue ouvi-lo, senti-lo e percebê-lo sem sensibilidade espiritual. Por que Maria vai para a casa de um sacerdote? Porque é justamente ali que ela vai aprender, sendo discipulada por Isabel e eu penso que pelo próprio sacerdote Zacarias, eu penso que é justamente ali, sendo discipulada por eles, que ela vai aprender a cuidar da gestação que está em andamento. Por quê? Porque no mínimo 3 meses ou alguns meses de diferença tem entre a gestação de Isabel para a de Maria. Mas ela vai precisar ouvir como é que se cuida do Messias. Eu já disse que não era coisa fácil, é um choque para ela tremendo lidar com as duas naturezas dele, mas eu não vou falar sobre esses pontos aqui hoje. Eu já falei até esses dias alguma coisa sobre isso. Mas eu estou apenas tentando dizer a você que você precisa de um lugar de refúgio onde você possa desenvolver essa sensibilidade. E eu vou lhe dizer, se todos os lugares que você entra, o que é alimentado no seu coração é a insensibilidade, porque eu sei que às vezes tem alguns ambientes e lugares que a gente percebe que há uma barreira e um bloqueio. Há uma dificuldade muito grande de se alcançar o coração de Deus ali. Mas Deus nos coloca muitas vezes para que a gente saiba o valor de ser sensível. Eu gosto porque ela já é, para uma mulher que viu um anjo, eu não estou falando de coisa fácil. Não é toda hora nem todo instante. Mas para uma mulher que viu um anjo, há uma sensibilidade muito grande, mas ela quer ampliar isso. Por quê? Porque vai ter situações que ela vai lidar com o menino, como eu citei esses dias aqui, que o menino vai falar com ela e ela não vai compreender. Então, para que ela possa estar plenamente conectada ao plano e não se perder, ela diz, eu vou para um lugar de refúgio. E aí a leitura que eu fiz deixa claro que a sensibilidade espiritual dela vai alcançando uma dimensão muito grande e vai conectando o coração dela ao coração do Pai, enquanto o projeto está aqui. Porque quanto tempo ela vai passar ali? Segundo o texto que eu li,
Ela vai passar 3 meses ali. Ela vai passar 3 meses ali. 3 meses. Mas a sensibilidade espiritual dela é tão grande que quando ela entra lá, só vai pegar quem está ligado. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez ao entrar foi saudar Isabel com a paz. E quando ela entrou e saudou, a criança que estava no ventre de Isabel estremeceu. E a Bíblia diz que foi cheio do Espírito Santo o ventre de Isabel. Foi cheio do Espírito Santo. Sensibilidade tremenda. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu oro todos os dias para que Deus te junte e permita o meu coração se juntar com gente. Que quando cruza o caminho da gente e dá a paz, a gente sente Jesus e o Espírito de Deus na gente. Ou quando a gente cruzar o caminho deles, a gente saudá-los e eles sentirem também o Espírito. Porque esses dias tem gente que tem relações de amizade que sente tudo, menos o Espírito de Deus no negócio. Mas eu oro para que o Espírito do Senhor faça sua boca a boca dele, ao ponto de você falar, ministrar, compartilhar e gente dizer: meu Deus! Estou sentindo a presença de Deus aqui. Está faltando gente que prega e a gente sente isso no ventre da gente espiritual. Gente que prega e as pessoas sentem-se cheias do Espírito Santo. Está faltando no nosso coração gente que ao cruzar o caminho carrega uma graça tão grande que quando abre a boca a gente pode estar distante ou perto, a gente sente a graça de Deus tomando conta da gente. Sensibilidade na saudação, sensibilidade que revela, sabe, a graça de Deus na saudação. Segundo, observe o que está dito no verso de número 42 aí, que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aí o texto diz: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E aí apresenta-se um reconhecimento que só gente que tem essa conexão, outros não, mas só gente que tem essa conexão consegue, sabe, auxiliar, cooperar. Só gente que tem essa conexão é que sabe como auxiliar e cooperar e manifestar esse reconhecimento. Ela olha e diz para Maria: de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Sensibilidade que revela a graça de Deus na saudação a partir do encontro. Segundo, sensibilidade que revela a graça de Deus, trazendo reconhecimento em toda a movimentação que se faz, principalmente quando visita. Porque a visita de Maria não é visita apenas de Maria nesse sentido aqui, é a visita da presença de Deus. Mas não para aí. Ela diz: ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Verso 45. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Continue a leitura.
Verso 46, escute, só Lucas registra isso aqui. Nos evangelhos, só Lucas registra isso aqui. Disse então Maria, o que é que ela diz? A minha alma, sensibilidade, gente, engrandece ao Senhor. E aí você vai ter o cântico de Maria, porque aqui não só tem saudação, não só tem visitação e reconhecimento. Em terceiro lugar, essa sensibilidade, ela gera pela graça de Deus cânticos que colocam Deus no centro de tudo, de todas as vitórias da nossa vida. É por isso que ela diz no verso 47, o meu espírito se alegra em Deus. Minha alma o engrandece. Verso 46, meu espírito se alegra. Sensibilidade aqui revelada na vida de Maria. Sensibilidade. Aí ela chega na casa sacerdotal, que seria uma visita de um dia, ou de 2 dias, ou de 3 dias, ou de 4 dias. Transforma-se, segundo o texto, em 3 meses de comunhão, 3 meses de intimidade, 3 meses de relação profunda com o coração de Deus, gente. 3 meses. Sensibilidade para saudar, sensibilidade para viver esse reconhecimento, sensibilidade para perceber que está nascendo cânticos de Deus, sensibilidade espiritual. Mas aqui, por último, e aqui eu quero parar mesmo agora, essa sensibilidade para, sendo o que é, sujeitar-se ao processo de preparação e de discipulado que vai viver durante 3 meses na casa de Isabel, na casa de Zacarias. Vamos lá. Maria poderia dizer, gente, eu vi um anjo. Todo mundo ia olhar, o sacerdote ia olhar para ela, ficar maravilhado. Isabel olhando para ela, ficou maravilhada. Gente, eu estou carregando Jesus comigo, o Messias de Israel. Ficou maravilhado. Gente, eu achei graça diante do céu, gente. Os crentes ficaram maravilhados. Gente, Deus se revelou para José. Ficaram maravilhados. Mas quando você olha o texto, durante 3 meses que ela está lá, não há uma citação de que ela, com tudo que viveu de experiência com Deus, olhou para o sacerdote e disse para ele assim: ô senhor sacerdote Zacarias, eu gostaria de dizer uma coisa. Dentro de mim está sendo gerado, está crescendo o Messias. O senhor pode me ouvir aqui? Sente aí. Maria olha e diz: eu estou na casa de um sacerdote do Deus Altíssimo. E ela simplesmente convive e se sujeita a estar com Isabel e debaixo da tutela e da autoridade do sacerdote que ali está. E por que ela faz isso, pastor Jesus? Simplesmente porque na mente dela não há possibilidade nenhuma de que seja cumprido os dias de Jesus
sem que o filho do sacerdote venha primeiro preparar o caminho para ele. E quando eles dois se encontram, né, lá no batismo, João diz assim: não posso te batizar, porque tu és antes de mim. Tu és primeiro do que eu. E Jesus diz: mas tem que se cumprir. Porque você foi enviado para preparar esse caminho mesmo, João. E agora está chegando a minha vez, me libera porque eu preciso ir pregar. Estou com 30 anos já. É a hora de abrir a boca para curar os enfermos, fazer milagres, me libera. E aí aqueles que se encontraram no ventre, se encontraram nas águas. E não há nenhum olhando para o outro com aquele sentimento de ciúme ministerial, dizendo: olha aqui, não, a autoridade aqui sou eu que sou o profeta, não, a autoridade sou eu aqui que sou o Messias. Não. E por que você acha que isso não acontece? Porque a casa do sacerdote é uma casa onde Maria e Isabel convivem, respeitando a graça de Deus que está liberada para cada um. E as duas respeitam a graça de Deus que está liberada sobre o sacerdote. E é lindo, porque o sacerdote aqui não está na casa de Isabel ou na sua casa gritando: ei, eu sou sacerdote aqui. Não. Ô Maria, ô Isabel, não. Ele não precisa disso, porque simplesmente o que ele é e o que ele está carregando diz muito, gente. Mas diz muito mesmo. Diz muito da graça de Deus que está sobre o coração deles. Maria fica 3 meses. Quem é o sacerdote aqui é o Senhor. Mas minha filha, você está com o Messias aí dentro. Não, mas o sacerdote aí é o Senhor. Isabel, tu podia me dar uma palavra? O quê? Quem sou eu diante da escolhida de Deus, da eleita de Deus, da amada de Deus? E ela dá uma olhada e diz: mas quem está aí é quem vai preparar o caminho para quem está aqui. Fala uma palavra de Deus para mim. Eu gosto dessa relação e eu oro para que Deus possa gerar esse espírito, no mínimo em 2, 3 corações que você encontre na sua vida, porque só assim você vai diminuir as pessoas que cruzam teu caminho querendo atropelar tudo que Deus te deu. Deus vai te dar graça nessa caminhada para viver a vida conforme o plano dele. E eu sei, você vai andar diante dessa comunhão, dessa santidade, dessa pureza, dessa entrega, dessa rendição diante de Deus e sujeitando totalmente e todos os dias com seu coração e com toda a singeleza e sinceridade do seu coração à vontade dele. Amando, ajudando, cooperando, auxiliando e se movendo como Maria, como quem diz: eu entendo. Cada um e para cada um, Deus compartilhou uma graça diferente. Eu preciso respeitar essa graça de Deus sobre cada um de nós. Eu leio o capítulo 1 e encerro o verso de número 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses. E depois voltou para casa. Aí olha o que o texto diz. Na saída dela. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho. Quando é que está para nascer? Depois que o discipulado de Maria é concluído.
Quando Maria completa os 3 meses, ela diz, agora é hora de voltar para casa. Eu penso que Maria está saindo, Isabel, ai, vai nascer. Eu gosto disso, gente, porque tem gente que não fecha a porta quando a gente está gerando. Tem gente que abre. Era Deus olhando e dizendo assim, Isabel, você acolheu Maria por 3 meses aí, não foi? A porta que você abriu para ela é a porta que eu abro para você. Quando ela sair daqui, eu libero o que é teu. Eu não sei quem está pegando, mas eu estou liberando uma palavra do coração de Deus para alguém, porque o lugar de refúgio que você vai encontrar no caminho da sua vida não é lugar que fecha as portas. É lugar que as portas se abrem. Eu vou repetir mais uma vez, os lugares que você vai encontrar no caminho da sua vida daqui para frente não são lugares de portas fechadas. Na verdade, são lugares onde o céu abre. Deus está começando a alimentar o teu espírito e o teu coração, porque tem coisa que Ele plantou aí que já vai nascer. Já vai nascer. Tem coisas que Deus plantou aí, já vai nascer. E não vai demorar. Se Deus estava acelerando a saída de João do ventre da mãe, o Filho de Deus já estava preparado para sair do ventre de Maria. João Batista, particularmente, vem trazendo voz para o Pai, vem com a chave dos corações. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque Malaquias diz que ele seria responsável por uma mensagem dura, mas que traria reconciliação. E vem com a missão de pavimentar o caminho para Jesus andar. E enquanto ele está quebrando tudo mais na frente, Jesus está começando a dar passos na direção do Jordão. Eu sei que eles nascem, no caso de Jesus, é com 30 anos que ele vai começar o trajeto, mas o próprio Deus estava olhando e dizendo, a essência da da ida de Maria à casa de Isabel e o acolhimento e a essência do acolhimento de Isabel para com Maria ainda estava falando por ali. Deus vai colocar você em outro nível, em outro patamar. Eu não sei até onde você crê no que eu estou profetizando para a sua vida, mas eu estou liberando dessa forma simples aqui esta palavra porque eu creio que as subidas da sua vida, se esforçando, chorando, orando, adorando, buscando, não foram em vão. Deus juntou todas as lágrimas que você derramou no caminho e está te usando para liberar alguém e para trazer paz para alguém. Porque a partir daí
Tudo que foi gerado pelo Espírito de Deus aí dentro vai ser liberado. E eu estou falando que tem coisas de um nível muito alto. Você vai escrever sobre elas. Que você vai ministrar com base nelas. Que você vai compartilhar com corações com base nelas. Eu não sei se você está ouvindo o Espírito de Deus falando com você esta noite aí. Mas qual é o teu lugar de refúgio? Deixa eu fazer outra pergunta. O lugar de refúgio, ele libera o teu ventre para gerar? Ou ele fecha as portas? Esse lugar de refúgio você sente que você está se alegrando com a notícia de que alguém está gerando primeiro do que você? Ou você se sente mal? Porque se alguém está gerando é sinal de que a tua vez está chegando. É Deus puxando a fila e dizendo: lá vem ela. Está chegando a vez dela. E oportunidades que Deus reservou para você, ninguém vai tomar mais. Ninguém toma. Ninguém vai tomar. Porque a fila foi grande na frente de Esté. Esté esperou 1 ano para chegar na presença do rei. Quando chegou lá, o que demorou 1 ano para ela resolveu-se em 5, 10, 20 segundos. Porque a Bíblia diz que quando ela entrou, o rei amou a Esté. Eu penso que tem muita gente dizendo: eu vou primeiro. Mas de que adianta entrar primeiro se não é amado? De que adianta entrar primeiro se não é amada do rei? De que adianta? Às vezes demora tanto para você, não é? Está chegando a tua hora, porque a partir da sensibilidade espiritual alcançada nesse lugar de refúgio, Deus te libera para gerar. Tem muita coisa de Deus chegando para a sua vida e ninguém vai validar isso na sua história, nem no seu coração. Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade de fazer essa live extra esta noite e compartilhar dessa forma simples essa palavra hoje. São muitos os coraçõezinhos que a gente percebe que precisam do teu toque, que precisam da tua graça. Gente que está aí, Pai, cuja vida e a história, em muitos momentos, tem esperado de Ti algo muito grande. Eu lhe peço esta noite, libera sobre esses corações, sobre essas vidas a Tua graça. Abraça cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, porque eu sei que onde o Teu Espírito está, com as mãos estendidas, Pai, muita coisa da Tua parte começa a vir em forma de milagre para a vida do Teu povo. E eu sei que eu estou orando por mulheres, Pai, que precisam, muitas vezes, Pai, se trancarem no quarto e ficarem no lugar de refúgio junto do Senhor. Seja misericordioso com esses corações, Pai. Seja misericordioso com esses corações. Ajuda estes e estas cujos sonhos, Pai, são tão grandes. Ajuda.
muita gente, Pai, que se dependesse, Senhor, do que ele e ela ouviu, já teria muitas vezes desistido do projeto. Mas eles sabem que ainda há lugares de refúgio e eles sobem para ouvir, para ver, para sentir e para cantar. Cuida desta mulher, cuida deste homem, faz ele e ela viver aquilo que está no teu coração daqui para frente. Eu faço uma oração, Jesus, permite nascer a unção, a graça, o projeto do Senhor no coração e na vida dessa mulher. Abre as portas de forma grandiosa. Faça milagres surpreendentes e honra o teu povo de uma forma linda e preciosa. Eu oro, Pai, pelo coraçãozinho da tua filha Deise, Pai. Eu oro pelo coraçãozinho da tua filha. Tu sabes os sonhos desse coração, do coração da sua mãe, do coração, Senhor, da sua casa, da sua família. Faz gerar, faz nascer o projeto, Senhor. Faz nascer, para a tua glória e para o teu louvor, faz nascer. Faz nascer. Faz nascer o projeto, Pai. Os sonhos, aquilo que está no teu coração. Nesse coraçãozinho. Eu te peço, pela vida da irmã Fernanda, da irmã Luciana, da irmã Lulu, Senhor. A irmã Jess, eu te peço pela vida da irmã Wanda, da irmã Luciana, Pai, a irmã Fabiana Kelly, a irmã Paula, Senhor. Eu te peço pela vida de cada uma delas, a vida do pastor Gilvan, pastor Eliane. Eu te peço por cada uma dessas pessoas, cujo coração, a alma, Senhor, tem se derramado todos os dias junto conosco diante de Ti, porque são pessoas que têm entendido, Pai, que essa porta que o Senhor abriu aqui de comunicação é uma porta de refúgio, para que a gente possa cada dia fortalecer a esperança, fortalecer a nossa fé, cantar cânticos a partir da sensibilidade espiritual. E muitas vezes recebemos a Tua palavra para que a partir dela a gente possa, por onde passar e onde chegar, liberar a vida do Espírito Santo para os corações, as pessoas que precisam e carecem. E eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor tem poder para isso. Por isso eu te peço, Pai, faça algo muito grande e apresse, meu Deus, as vitórias que o Senhor tem reservado para o coração do seu povo. Visita, Senhor, a irmã Kátia, a irmã Suelina, visita a irmã de Santiago, a irmã Renata Santos, Pai, visita com a sua família. Visita a irmã Viviane, Senhor. Visita, Senhor, o nosso irmão Souza, Pai. Alcança ele hoje, dando saúde, força ao filho, meu Deus. Visita, porque nós estamos nas montanhas hoje à noite. Nós estamos no lugar de refúgio. Faz mover alguma coisa enquanto nós estamos orando. Faz. Alcança a vida da irmã Rosa. Repreende tudo aquilo que muitas vezes quer impedir a marcha.
perdir a caminhada dos sonhos, dos projetos, da vida espiritual contigo. Cobre a sua filha com tua graça, com teu poder, e age por ela, age nela, age através da tua filhinha, Pai. Eu te peço, meu Deus, com muito carinho, pela vida da Suzana, Senhor. Alcança o coraçãozinho da sua filha e cobre nesta noite com a tua presença de uma forma doce, especial, porque o teu Espírito Santo é quem em dias de amargura traz a doçura do céu para nossa alma. Alcança, Pai, a doutora Cláudia, tua filhinha, Senhor. Sabes dos sonhos do mais profundo ser, sabes as petições, as esperanças e tudo mais que a tua filha tem colocado diante de ti como um propósito. Honra o coração, e onde a tua filha está plantada, honra a marcha dela, Pai. Honra a sua filha, a sua profissão. Honra a vida dela, Pai, poderosamente. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, visita a família do teu povo. Eu te apresento a vida da irmã Tamires, Pai. Alcança a sua filhinha. Surpreende, Pai, o coração e a vida dela. Continua trabalhando nos sonhos do seu coração e dê vitória. Alcance a vida da irmã Joyce, Pai. Conceda vitória ao coração da sua filha. Visite a irmã Nívia junto com seus familiares também. Jesus, tu podes ir lá. Tu podes chegar onde a gente não pode. Visita a irmã Adriana Florencio, Pai, a tua filhinha. Ajuda nessa lida. Estende a tua mão, Senhor, sobre a vida da missionária Fátima Costa. Dá vitória, Jesus. Alcança, Jesus, a vida da irmã Gisélia. A vida da Joana, Senhor. Alcança, meu Deus, a vida, Pai, da Juliette, Senhor. Alcance a sua filhinha nesta noite e abrace, meu Deus, com a sua graça, seu coração. Eu sei que os teus planos estão de pé e que muita coisa, Senhor, foi ficando, Pai, no caminho pelos abalos sofridos. Mas eu sei que tem muita coisa para nascer e está nascendo. Alguém está subindo a montanha hoje. Alguém está subindo a montanha hoje. Glorifica o teu nome, Jesus. Abraça cada um de nós, socorre a cada um de nós, acolhe cada um de nós, enche cada um de nós, sopra, Jesus, esperança no nosso coração todo dia. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido muito bom com a gente.
E nós te louvamos porque o Senhor é fiel em todo o seu propósito. E eu sei que o Senhor está potencializando, Pai, os projetos do coração do seu povo. E aquilo que do teu coração, Senhor, tem sido colocado diante de ti pelo teu povo. Destrava tudo que estava, Senhor, dificultando a vida financeira, a vida espiritual, a vida sentimental e familiar. E faz fluir, Jesus, a tua presença. Alcança a Ana Daniele, alcança também a Daniele Rodrigues. Alcança, meu Deus, a vida da irmã Alessandra, Senhor. Alcança a vida da irmã Érica, ali em Caruaru. Alcança a vida da irmã Rafaela nesta noite, Pai. Ajuda o teu povo. Socorre o teu povo. Sustenta o teu povo. Derrama abundantemente, poderosamente. Derrama surpreendentemente a tua graça sobre o coraçãozinho dos teus filhos. Alcança o teu povo para a tua glória, Pai. Alcança o teu povo para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Alcança, Jesus, cada um. Coloca em movimento, Pai, tudo que estava parado. E mostra aos teus filhos que essas subidas da montanha, por meio da oração, por meio do jejum, não é em vão. Porque o Senhor está nos lugares de refúgio. E eu sei que tem gente que vai dormir hoje à noite diferente, Pai. Que vai ter sonhos tremendos com a tua glória. Sonhos tremendos com o futuro que o Senhor vai revelar. Portas gigantescas que vão abrir. Oportunidades tremendas que vão chegar. Vitórias incríveis que serão liberadas. Tem gente que tem chorado há tanto tempo. Mas chegou o tempo de cantar na vida da tua filha e do teu filho. Tu estás hoje erguendo, Pai, o teu filho e a tua filha desse vale. Estás colocando ele e ela para viver um outro nível de comunhão, um outro nível de intimidade com a tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que seja sempre assim, Jesus, para a tua glória. Amém, amém e amém. Oh, Jesus, muito obrigado pela tua presença, pela tua paz entre nós e conosco. Muito obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Gente, que bom a gente ter estado junto. Foi uma live que a gente não divulgou porque não estava na programação, como a de hoje de manhã também não estava para a gente fazer. Mas eu aqui
louvar a Jesus por sua vida e desejar aí uma noite de paz, uma noite cheia do carinho e da graça de Deus para a sua vida. Que o Senhor continue enchendo o seu coração de esperança e que você esteja disponível para o Senhor. Independente das coisas que particularmente têm se levantado, não ouça aquilo que mata o que está sendo gerado. Guarde o que foi dito. Suba para os lugares de refúgio. Suba por meio da oração, do jejum. Suba por meio da leitura da palavra, da aproximação do coração de Deus. E você vai ouvir coisas grandiosas que mudarão todo o caminho, toda a história. Deus será glorificado na sua vida. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu desejo aí uma noite linda de paz. Agora que eu estou vendo que a gente já está 1h e 50 minutos de live aqui, misericórdia. Tentar fazer na próxima 10 minutos de live, tá bom, gente? Mas obrigado pelo carinho e as orações de vocês. Estamos orando por vocês também. Antes de dormir, dobre o joelho ou se assenta, tá bom, na cama, feche os olhos e ora. E me inclua nas suas orações, tá bom? Se esquecer de mim, o anjo que visitou Elias lá no deserto com pão, ele vai te dar uma cutucada hoje. Vai te acordar aí. Mas orem, que nós estamos orando todas as noites também, que podemos. Todas as noites que nós estamos na presença de Deus, temos orado por você. Eu desejo em Cristo Jesus você ter uma noite maravilhosa. Amanhã, se o Senhor permitir, pela manhã, nós vamos estar aqui continuando. E acredito que vai ser, na verdade, a última reflexão que a gente vai estar trazendo com base no livro de Cantares de Salomão, tá? Cantares de Salomão. E amanhã à noite, 19 horas, a gente vai ter um momento muito precioso na presença de Deus. A gente vai ter um momento precioso. A gente vai estar a partir das 19 horas. Claro que eu estou falando aqui para aqueles que quiserem participar, acompanhar ou adorar a Deus com a gente dessa forma simples que a gente tem feito sempre. Mas a gente vai estar aqui, né, ceando na presença de Deus. E eu convido você também para viver esse momento junto com a gente, tá? Às 19 horas. Vocês são preciosos para o Senhor, para todos nós. Deus cubra seu coração de paz, de vida, que em tudo o Senhor sempre, mas sempre mesmo, seja glorificado. Obrigado a todos que participaram e que você tenha uma noite de paz. Que você sonhe hoje com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Você sonhe com os anjos do céu e que aquilo que está estabelecido como revelação para Deus te entregar, que Ele entregue na madrugada de hoje e mostre a você as coisas grandes que Ele ainda vai fazer na sua vida. Um abraço aí, irmã Fernanda, um abraço, irmã Lulu, um abraço a todos que estiveram com a gente aí. Deus seja com o coração de vocês. Guarde a palavra, porque o Senhor está contigo e grandes são as alegrias que Ele ainda vai proporcionar. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.